Olá, prontos para mais uma aula? Nessa aula, como eu já falei para vocês na aula passada, vou comentar a estrutura da dissertação, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, baseados em uma redação nota 1000 de 2019, ok? Estrutura da redação, a introdução. É o parágrafo inicial, traz o início da argumentação, apresenta a ideia-chave do texto, pode ser desenvolvido por comparação, ironia, contraste, testemunho, enumeração e muitas outras formas que, inclusive, em uma próxima aula eu vou trazer para vocês. Algumas formas de maneiras, modelos de como se começar uma redação. Então, baseado no que nós temos aqui, do que nós já sabemos, que nós já discutimos em outros momentos sobre a introdução, que é quando eu vou apresentar uma ideia, que é quando eu vou apresentar a minha tese, que é quando eu vou, no primeiro parágrafo do meu texto, eu vou já antecipar para o meu leitor o assunto que eu vou falar. De que forma que eu posso fazer isso? São várias formas que a gente vai falar posteriormente. Neste momento a gente vai analisar então uma redação nota 1000. Como que foi a introdução dessa redação nota 1000? Ano passado o tema da redação do Enem foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então eu peguei aqui o modelo para vocês de uma redação nota 1000 da estudante Ana Clara Socha. Ela fez a introdução dela. Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que, na atual realidade brasileira, não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e à concepção cultural de que a arte direciona aos mais favorecidos economicamente. Então, a gente observa que ela começou utilizando a Constituição Federal, ela fez uma citação, ela começou com uma citação da Constituição Federal. Ótimo, enriquece o texto dela, porque afinal de contas, isso está escrito na Constituição. Prova que ela lê, prova que ela sabe que isso está lá. Ela citou a Constituição para dizer que existe um direito assegurado lá, que seria o acesso à cultura, que é um direito de todo cidadão. Porém, ela já antecipa. A tese dela aqui é a seguinte: existe uma obrigatoriedade pela lei, um direito garantido por todos, porém nós sabemos que não é assim que acontece. Então a gente já sabe que ela vai dizer que não é assim que acontece no Brasil, e ela já antecipa aqui a ideia de por que isso não acontece. Aí nós temos aqui a primeira parte do desenvolvimento, que nós vamos ver posteriormente aqui. A dissertação estrutura, desenvolvimento. É um espaço para listar os dados, reforço da tese. Engloba argumentação mais fundamentação, parte mais consistente do texto. Aqui no desenvolvimento a gente vai fazer 1, 2, 3 parágrafos de desenvolvimento, um é pouco na redação do Enem, e nós vamos listar dados, nós vamos, além de nossa opinião, a gente precisa reforçar nossa tese com dados, com estatísticas, com provas, com argumentação histórica, comparação, enfim. Tudo que a gente puder utilizar aqui para fundamentar a nossa ideia. É a parte mais consistente, é a parte maior do texto, onde nós vamos usar tudo que a gente puder para provar a nossa ideia. Então vamos ver aqui o que a estudante fez.
Então nós temos aqui o primeiro parágrafo do desenvolvimento dela, então. É relevante abordar, primeiramente, que as cidades brasileiras foram construídas sob um viés elitista e segregacionista, de modo que os centros culturais estão, em sua maioria, restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema, já que apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Nesse sentido, observa-se que a segregação social evidenciada como uma característica da sociedade brasileira por Sérgio Buarque de Holanda, no livro Raízes do Brasil, se faz presente até os dias atuais, por privar a população das periferias do acesso à cultura e ao lazer, que são proporcionados pelo cinema. Então aqui a gente já observa que tem as opiniões da autora, né? Ela já fala os motivos pelos quais isso acontece. Primeiramente, as cidades elas não foram construídas, não foram feitas para, digamos assim, para os menos favorecidos economicamente, foram feitos ao viés elitista, ou seja, só para a elite, né, que pode ter acesso à cultura, e segregacionista, ou seja, ela divide, ela segrega, ela deixa pobre de um lado e rico do outro, né? A forma como as cidades já foram construídas, né, para que a elite apenas tenha acesso e que a cultura, o cinema, enfim, né, atividades culturais ficam restritas mesmo a essa população que tem mais dinheiro, né? E aqui ela faz uma citação importantíssima para enriquecer a ideia dela, né? Ela fala sobre o livro Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, né? E além disso usa aqui uma porcentagem. Ela diz que 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão, apenas 17%, né? Então ela usa corajosamente uma estatística aqui para provar a ideia dela, ok? Então esse foi o primeiro parágrafo do desenvolvimento. O segundo parágrafo, como que ficou? Paralelo a isso, vale também ressaltar que a concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda é um fato limitante para que haja a democratização plena da cultura e, portanto, do cinema. Isso é retratado no livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, o qual ilustra o triste cotidiano que uma família em condições de miserabilidade vive, e assim mostra como o acesso aos centros culturais é uma perspectiva distante de sua realidade, não necessariamente pela distância física, mas pela ideia de pertencimento a esses espaços. Então, mais uma vez, uma citação importantíssima, né, da obra de Carolina Maria de Jesus, O Quarto de Despejo, e ela continua afirmando a ideia de que a democratização da cultura, né, é muito complicado acontecer, porque a ideia de que a população de baixa renda não precisa de cultura, não precisa desse acesso aí, é uma ideia que já nos foi, né, feito acreditarmos há muito tempo, né, e que nada até então foi feito para que mudasse isso. Aí nós temos a conclusão. O último parágrafo do texto, em geral, retoma a tese inicial e a reforça, propõe uma sugestão para a resolução do problema discutido, costuma ser bem criativo para laçar o leitor. Bem, eu não coloquei aqui apenas a conclusão do texto do Enem, eu coloquei a conclusão de uma forma geral dos textos dissertativos, porque não existe uma forma apenas de concluir, né? Em geral, retoma a tese inicial, sim, faça um resumo do que já foi citado e reforça as ideias. Porém, o Enem exige que a gente apresente soluções para o problema, né? Então, além de retomar
O que a gente precisa mais fazer na redação do Enem, tá? Não se esqueçam disso, já falei na outra aula também sobre redação. A gente tem que apresentar possíveis soluções para resolver o problema. Então vamos ver o que a nossa aluna nota 1000 do ano passado fez. Dessa forma, pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Nessa lógica, é imperativo que o Ministério da Economia destine verbas para a construção de salas de cinema de baixo custo ou gratuitas nas periferias brasileiras por meio da inclusão desse objetivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias, com o intuito de descentralizar o acesso à arte. Além disso, cabe às instituições de ensino promover passeios aos cinemas locais, desde o início da vida escolar das crianças, mediante autorização e contribuição dos responsáveis, a fim de desconstruir a ideia de elitização da cultura, sobretudo em regiões carentes. Feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia no âmbito cultural. Então aqui a gente tem as sugestões da autora, da aluna. Ela sugere que é preciso uma democratização do cinema, é preciso que haja construção do cinema, né, para as pessoas de baixa renda, mais próximas, né, de suas localidades, para que elas possam ir, né, ou seja, nas periferias, porque não adianta construir cinema nos centros urbanos, nos grandes centros, que essas pessoas vão ter condições de chegar lá. Então tem que construir, mas tem que construir próximos aos locais que elas moram. Veja como é detalhada a conclusão, muito detalhada, né? Ela diz o que tem que ser feito, como tem que ser feito. Ela cita também, olha, aqui são os agentes, né, que eu já falei para vocês na aula passada, de redação. Lei de diretrizes orçamentárias, né? É preciso estar incluso lá. Então, ela propõe o que precisa acontecer. Precisa acontecer visitas aos centros culturais, desde cedo, para que as crianças percebam, aprendam já a gostar, a apreciar a cultura e a entender que a cultura também é delas, que não é só de quem tem dinheiro, é de todo mundo, né? Então, a proposta de melhorias, a proposta de uma solução para o problema dela aqui é bem detalhado, e isso enriquece muito a redação, isso é muito importante. Ok? E o que eu posso fazer então para ter sucesso na minha redação, diante de tudo isso que nós vimos, diante dessa redação nota 1000 aqui que a gente viu, né? O que eu devo fazer? A chave para o sucesso é a leitura. Abrace a leitura. Que tipo de leitura, professora? Livros didáticos e paradidáticos, revistas e jornais científicos de interesse geral, livros religiosos. Eu digo que a Bíblia ela é tão rica, mas ela é tão rica que a gente pode citar tantas partes dela em vários temas de redação. Romances, bulas de remédio. Bula de remédio? Claro, a bula de remédio também vai ajudar você a aprender um novo vocabulário, né? Vai ajudar você a aperfeiçoar a sua pontuação e a sua acentuação, e ainda vai te fazer, né, ter um conhecimento de uma outra matéria, né? Ela também é interdisciplinar, a bula de remédio. Enfim, leia tudo. Ler é a chave para o sucesso. Cultura geral também é outra chave para o sucesso, né? Eu vou ficar presa apenas a um tipo de leitura. Eu só gosto de clássico, então eu só vou ler Machado de Assis, só vou ler poesias de Cecília Meirelles, só vou ler... gosto de poesia de Castro Alves, eu vou ficar só no Castro Alves. Não, o meu estilo é de Carlos Drummond, eu gosto de ler Carlos Drummond. Não, gente, cultura de uma forma geral, não só em livros, mas assim, religiosamente falando, de conhecimento de todas as matérias, tá?
A redação do Enem, ela é assim, muito democrática. Você pode utilizar tudo, né? Assista a filmes, novelas, seriados, ouça músicas, MPB, jazz, blues, forró, sertanejo, gospel, tudo. Veja programas de entrevista, frequente cultos religiosos ou grupos alternativos, converse com pessoas inteligentes. Eu digo que as pessoas mais velhas, elas nos enriquecem muito culturalmente, né? Então, assim, é muito importante você dar valor para o que seus avós falam, para o que seus pais falam, tá? E a cultura de uma forma geral. Tudo isso eu posso utilizar como conhecimento de mundo na minha redação do Enem. E a chave para o sucesso, como eu disse lá no comecinho da outra aula, é a prática. É praticar. Não existe milagres, não existe a poção mágica, existe o aluno que lê, o aluno que pratica. Se ele ler, se ele praticar, ele vai aprender. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Se ele ler, praticar, fazer redação, ler, refazer, riscar, fazer de novo e utilizar as técnicas que os professores ensinam, a estrutura que os professores ensinam, não existe segredo, pessoal. Não existe segredo. Tenha uma prática. Escreva sempre. Veja os temas que estão na moda, pesquise sobre eles e escreva uma redação com a sua opinião. Não é nada de preguiça, não pode ter preguiça. Se quer ter sucesso na vida, não pode ter preguiça. Quem tem preguiça fica para trás e os outros vão caminhar na sua frente. Revise o texto depois de feito ou dê para um colega ou professor ler, revisar para você. Se não gostar, escreva de novo. Esse é o segredo. A persistência, a insistência e a prática. Gente, uma coisa é praticada 1000 vezes, não tem como dar errado. Tem que dar certo. E uma ótima reflexão aqui pra gente, né? Aprender a escrever é aprender a pensar. Do nosso queridíssimo José Saramago. Aguarde a próxima aula, porque a próxima aula eu vou apresentar modelos de introdução, formas de se escrever um texto dissertativo argumentativo, porque essa é a dificuldade de muita gente, começar. Eu tenho muitos depoimentos de alunos que falam assim: professora, não consigo começar, depois que eu começo tudo bem, mas para começar é que é difícil. Tá? Então vou dar uma dica para vocês de como começar as redações, ok? Muito obrigada e não perca a próxima aula.